A festa da Natividade de Nossa Senhora, desde muito cedo que foi celebrada no Oriente, e muitos textos dos padres o atestam. Este foi pronunciado em Jerusalém, na igreja situada sobre o local da piscina probática, onde Jesus tinha curado o paralítico e onde a tradição, atestada por alguns apócrifos, situava a casa de Joaquim e de Ana, o que vem a explicar certas alusões feitas ao longo do texto. É um grande texto panegírico da glória de Maria, por dela ter nascido o Salvador, com expressões que chegam a parecer ter sido produzidas em estado de êxtase, usando dados do Antigo Testamento, dos Evangelhos e das cartas, da tradição oral e de outros teólogos e da própria liturgia bizantina. O nosso doutor passa em revista a importância para a salvação e para a Igreja do nascimento de Maria, louvando os seus pais Joaquim e Ana. Um ponto muito importante, chama e afirma. É dos primeiros a fazê-lo. Imaculada a Maria. Sendo, sem deixar de fazer também todo o desfiar das tipologias de Maria presentes no Antigo Testamento, São João Damasceno consegue louvar Nossa Senhora como poucos o fizeram, fornecendo a base patrística para muitas das afirmações acerca de Maria e do seu lugar no mistério da redenção do homem, que mais tarde vieram a efetuar-se. A sua influência na Idade Média foi enorme, e pode mesmo dizer-se que a intuição de base do dogma da Assunção Corporal de Nossa Senhora ao céu está já presente na obra de Damasceno. Do humilde monge e presbítero João Damasceno, homilia para o nascimento de Nossa Senhora Santíssima, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Vinde todas as nações, vinde, homens de todas as raças, línguas e idades, de todas as condições, com alegria celebramos a natividade da alegria do mundo inteiro. Se os gregos destacavam com todo tipo de honras, com os dons que cada um podia oferecer, o aniversário das divindades, impostos aos espíritos por mitos mentirosos que obscureciam a verdade, e também o dos reis, mesmo se eles fossem o flagelo de toda a existência, que deveríamos nós fazer para honrar o aniversário da Mãe de Deus, por quem toda a raça mortal foi transformada, por quem o castigo de Eva, nossa primeira mãe, foi mudada em alegria. Com efeito, uma ouviu a sentença divina: darás à luz no meio de penas. E outra ouviu por seu turno: alegra-te, ó cheia de graça. A primeira disse-se: inclinar-te-ás para o teu marido. Mas a segunda: o Senhor está contigo. Que homenagem oferecemos então nós à mãe do Verbo, senão outra palavra? Que a criação inteira se alegre e festeje, e cante a natividade de uma santa mulher, porque ela gerou para o mundo um tesouro imperecível de bondade, e porque por ela o Criador mudou toda a natureza, num estado melhor pela mediação da humanidade. Porque se o homem, que ocupa o meio entre o espírito e a matéria, é o laço de toda a criação, visível e invisível, o Verbo Criador de Deus, ao se unir à natureza humana, uniu-se através dela a toda a criação. Festejemos assim o desaparecimento da humana esterilidade, pois cessou para nós a enfermidade que nos impedia a posse dos bens. Mas por que nasceu a Virgem Maria de uma mulher estéril? Aquele que é o único verdadeiramente novo debaixo do sol, como coroamento das suas maravilhas, deviam ser preparados os caminhos por maravilhas, para que lentamente as realidades mais baixas se elevassem de modo a serem as mais altas. E eis uma outra razão, mais alta e mais divina. A natureza cedeu o lugar à graça, pois ao vê-la tremeu, e não quis mais ter o primeiro lugar. Como a Virgem Mãe de Deus devia nascer de Ana, a natureza não ousou prevenir o fruto da graça, mas permaneceu ela própria sem fruto, até que a graça trouxesse o seu.
Era necessário que fosse primogênita, aquela que deveria gerar, o primogênito de toda a criação, na qual tudo subsiste. Ó Joaquim e Ana, casal venturoso, toda a criação está em dívida para convosco, porque através de vós ela pode oferecer ao Criador o dom, entre todos o mais excelso, de uma mãe venerável, a única digna daquele que a criou. Ditosos os rins de Joaquim, que onde saiu uma semente totalmente imaculada e admirável, o seio de Ana, graças ao qual se desenvolveu lentamente, onde se formou e de onde nasceu uma tão santa criança. Ó entranhas que levastes um céu vivo, mais vasto que a imensidade dos céus. Ó moinho onde foi amassado o pão vivificante, segundo as próprias palavras de Cristo. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ficará só. Ó seio que aleitaste aquela que alimentou, ou aquele que alimenta o mundo. Maravilha das maravilhas, paradoxo dos paradoxos. Sim, a inexprimível encarnação de Deus, cheia de condescendência, devia ser precedida por estas maravilhas. Mas como prosseguirei? O meu espírito está fora de si, dividido, que estou entre o temor e o amor. O meu coração bate e a minha língua move-se. Não posso suportar a alegria e as maravilhas. Deitam-me por terra. O ardor apaixonado aprisionou-me num arrebatamento divino. Que o amor vença, que o temor desapareça e que cante a cítara do espírito. Alegre-se, ó céus, exultem a terra. Hoje as portas da esterilidade abrem-se e uma porta virginal e divina avança. A partir dela, por ela, o Deus que está acima de todos os seres deve vir ao mundo, corporalmente, segundo a expressão de Paulo, ouvinte dos segredos inefáveis. Hoje da raiz de Jessé saiu uma vergôntea, de onde surgirá para o mundo uma flor substancialmente unida à divindade. Hoje, a partir da natureza terrena, um céu foi formado sobre a terra por aquele que outrora o tornara sólido, separando-o das águas, elevando-o ao firmamento nas alturas. É um céu verdadeiramente mais divino e mais elevado que o primeiro, porque aquele que no primeiro céu criara o sol, se elevou a si próprio neste novo como um sol de justiça. Sim, há nele duas naturezas, apesar da loucura dos acéfalos e uma só pessoa, mesmo que os nestorianos se encolerizem, a luz eterna proveniente da luz eterna antes de todos os séculos. O ser imaterial e incorpóreo tomou um corpo desta mulher e, como um esposo que sai para fora de seu tálamo, assim fez Deus, tornando-se como tal filho da raça terrena. Como um gigante, ele alegra-se de percorrer os caminhos da nossa natureza, de se encaminhar pelos seus sofrimentos para a morte, de atar o homem forte e lhe arrancar os seus bens, isto é, a nossa natureza, e de reunir na terra celeste a ovelha errante. Hoje, o filho do carpinteiro, o verbo universalmente ativo daquele que tudo construiu por ele, o braço poderoso do Deus Altíssimo, querendo afiar pelo Espírito, que é como o seu dedo, a lâmina embotada da natureza, construiu para si uma escada viva, cuja base está firme na terra. Com o cimo ao tocar os céus, Deus repousa sobre ela. É dela a figura que Jacó contemplou, e por ela Deus desceu da sua imobilidade, ou melhor, inclinou-se com condescendência, tornando-se assim visível sobre a terra e conversando com os homens. Estes símbolos representam a sua vinda no meio de nós, o seu abaixamento condescendente, a sua existência terrena, o verdadeiro conhecimento dele próprio, dado a todos aqueles que estão sobre a terra. A escada espiritual, a Virgem, está fixa na terra, pois na terra ela tem sua origem, mas a sua cabeça eleva-se até ao céu.
A cabeça de toda a mulher é o homem, mas para ela que não conheceu o homem, Deus Pai ocupa o lugar de sua cabeça. Pelo Espírito Santo, ele concluiu uma aliança e, como semente divina e espiritual, enviou o seu Filho e Verbo, força onipotente. Em virtude do beneplácito do Pai, não é por uma união natural, mas é superando as leis da natureza, pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por aqui que se vê que a união de Deus com os homens se cumpre pelo Espírito Santo. Quem puder entender, que entenda. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Descartemos as representações corporais. A divindade jamais sofreu mudança. Homens, aquele que sem alteração gerou seu filho a primeira vez, segundo a natureza, sem alteração o gera agora de novo, segundo a economia. Disto é testemunha a palavra de Davi, antepassado de Deus. O Senhor disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ora, este hoje não tem cabimento na geração antes de todos os séculos, pois esta deu-se fora do tempo. Hoje é edificada a porta do Oriente, que dará a Cristo entrada e saída. E essa porta estará fechada. Nela estará Cristo, a porta das ovelhas, e o seu nome é Oriente. Por ele obtivemos acesso ao Pai das luzes. Hoje sopraram as brisas anunciadoras de uma alegria universal. Alegre-se o céu nas alturas, que debaixo dele exulte a terra. Que os mares do mundo bramam, porque no mundo acaba de ser concebida uma concha, a qual pelo clarão celeste da divindade conceberá em seu seio, gerando a pérola inestimável, Cristo. Dela sairá o Rei da Glória, revestido de púrpura de sua carne, para visitar os cativos e proclamar a libertação. Que a natureza transborde de alegria, a cordeirinha venha ao mundo, graças ao qual o pastor revestirá a ovelha, tirando-lhe as túnicas da antiga mortalidade. Que a virgindade forme os seus coros de dança, pois nasceu a virgem, que segundo Isaías, conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Aprendei, ó nestorianos, e fugi a vossa derrota. Deus conosco não é nem só um homem, nem um mensageiro, mas o Senhor em pessoa, que virá e nos salvará. Bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor é Deus e iluminou-nos. Celebremos uma festa para o nascimento da Mãe de Deus. Rejubila Ana, estéril, que não davas à luz, ri de alegria e de júbilo, tu que não tiveste as dores do parto. Rejubila, Joaquim, de tua filha, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ser-lhe-á dado este nome, Anjo do grande conselho, quer dizer, salvação do universo, Deus forte. Que Nestório fique vermelho e meta a mão sobre a boca. A criança é Deus, portanto, como não seria ela a mãe de Deus? Ela que o colocou no mundo. Se alguém não reconhece por mãe de Deus a Santa Virgem, está separado da divindade. A frase não é minha, mas no entanto pertence-me. Recebi-a como precioso tesouro e herança teológica do meu pai, Gregório, o teólogo. Ó Joaquim e Ana, casal bem-aventurado e verdadeiramente sem mancha, pelo fruto do vosso seio fostes reconhecidos, segundo a palavra do Senhor. Pelos seus frutos os reconhecereis. A vossa conduta foi agradável a Deus e digna daquela que nasceu de vós. Tendo levado uma vida casta e santa, engendrastes a joia da virgindade, aquela que deveria permanecer virgem antes, durante e depois do parto. A única sempre virgem de espírito, de alma e de corpo. Convinha de fato que a virgindade saída da castidade produzisse a luz única
e monógena corporalmente, pela benevolência daquele que a gerou sem corpo, o ser que não gera, mas que é eternamente gerado, para quem ser gerado é a única qualidade própria da sua pessoa. Oh, que maravilha e que alianças estão neste menino! Ó filha da esterilidade e virgindade que engravida, nela se unirão divindade e humanidade, sofrimento e impassibilidade, vida e morte, para que em todas as coisas o menos perfeito seja vencido pelo melhor, e tudo isto para a minha salvação. Ó Mestre, amas-me tanto que não realizaste esta salvação nem pelos anjos, nem por nenhuma outra criatura, mas tal como já a minha criação, também a minha regeneração foi tua obra pessoal. Assim eu exulto, faço despertar a minha alegria e o meu júbilo, volto à fonte das maravilhas, e embriagado de uma torrente de alegria, toco de novo a cítara do Espírito e canto o hino divino da Natividade. Ó Joaquim e Ana, casal castíssimo, par de rolas, no sentido místico, observando a lei da natureza, a castidade, merecestes os dons que ultrapassam a natureza. Gerastes no mundo uma mãe de Deus sem esposo, depois uma existência santa e piedosa numa natureza humana. Gerastes uma filha superior aos anjos e que agora reina sobre eles. Ó filha graciosíssima e dulcíssima, ó lírio nascido entre os espinhos, da descendência nobilíssima e real de Davi. Por ti a realeza encheu-se com o sacerdócio, por ti foi cumprida a mudança da lei, e revelado o Espírito escondido sobre a letra, pois que a dignidade sacerdotal passou da tribo de Levi à de Davi. Ó rosa nascida dos espinhos do judaísmo, que enche o universo de um perfume divino. Ó filha de Adão e mãe de Deus, ditosos os rins e os seios de onde surgistes, ditosos os braços que te levaram, os lábios que experimentaram os teus castos beijos, os lábios que teus pais, para que em tudo tu fosse eternamente virgem. Hoje é para o mundo o início da salvação. Aclamai ao Senhor, terra inteira, cantai, exultai, tocai instrumentos, elevai a vossa voz, fazei escutar sem temor, porque a santa probática nos nasceu, uma mãe de Deus, de quem quis nascer o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tremei de alegria, ó montanhas, naturezas racionais voltadas para o cume da contemplação espiritual. A montanha do Senhor, refulgente, vem ao mundo, ultrapassando todas as montanhas e todas as colinas, isto é, os anjos e os homens. Dela, sem intervenção da mão do homem, Cristo quis desprender-se. Ele, que é a pedra angular, pessoa una, que aproxima em si aquilo que está distante, a divindade e a humanidade, os anjos e os homens, os gentios e o Israel carnal, num só Israel espiritual. Montanha de Deus, montanha de abundância, montanha que Deus escolheu para seu repouso. Os carros de Deus vêm aos milhares, com seres refulgentes da graça divina, querubins e serafins. O cume mais santo que o Sinai, não coberto nem por fumo, nem por trevas, nem por tempestades, nem sequer por fogo perecível, mas pelo esplendor que ilumina do Santíssimo Espírito. No Sinai, o Verbo de Deus tinha gravado a lei sobre as tábuas de pedra pelo Espírito, dedo divino. Aqui, pela ação do Espírito Santo e pelo sangue de Maria, o próprio Verbo encarnou, dando-se a nossa natureza como um remédio de salvação mais eficaz. Antes era o maná, aqui está aquele que deu o maná e a sua doçura. Que a morada célebre que Moisés construiu no deserto, com matérias preciosas de todo o tipo, e ainda antes dela, a morada do nosso pai Abraão, se apaguem diante da morada de Deus, viva e espiritual.
Ela foi o repouso não só da energia divina, mas da pessoa do Filho, que é Deus presente substancialmente. Que a arca recoberta de ouro reconheça que não tem nada de comparável com Maria. E da mesma forma, a urna de ouro com o maná, o candelabro, a mesa de todos os objetos do culto antigo. Eles foram honrados porque todos a prefiguravam como sombras do verdadeiro protótipo. Hoje, o Criador de todas as coisas, Deus do Verbo, fez um livro novo saído do coração do Pai para ser escrito como se fosse por uma cana, pelo Espírito, que é a língua de Deus. Esse livro foi dado a um homem que conhecia as letras, mas que não o lia. José, com efeito, não conheceu Maria, nem a significação do mistério em si. Ó filha toda santa de Joaquim e de Ana, que escapaste aos olhares dos principados e das potestades e os assédios inflamados do maligno, e que viveste no tálamo do Espírito, para seres guardada intacta e te tornares esposa de Deus e mãe de Deus por natureza. Ó filha toda santa, que apareceste nos braços de tua mãe, tu és o terror das potências de rebelião. Ó filha toda santa, alimentada do leite maternal e rodeada das legiões angélicas. Ó filha amada de Deus, honra de teus pais, gerações de gerações te proclamam bem-aventurada, como tu própria o afirmastes com verdade. Ó filha digna de Deus, beleza da natureza humana, reabilitação de Eva, nossa primeira mãe. Por teu nascimento, aquele que tombara foi redimido. Ó filha toda santa, esplendor do sexo feminino, se a primeira Eva com efeito foi culpada de transgressão, e se por sua causa a morte fez a sua entrada no mundo, porque ela se colocou a serviço da serpente contra o nosso primeiro pai. Maria se fez a serva da vontade divina, enganou a serpente, enganadora, e introduziu no mundo a imortalidade. Ó filha sempre virgem, que pode conceber sem intervenção humana, porque aquele que concebesse tem um Pai eterno. Ó filha da raça terrena, que levas em teus braços divinamente maternais o Criador. Os séculos rivalizavam entre si para saber qual deles se honraria de te ver nascer. Mas o desígnio fixado antecipadamente de Deus, que fez os séculos, colocou fim a essa rivalidade, e os últimos tornaram-se os primeiros, eles a quem foi atribuída a felicidade da tua natividade. Na verdade, tu é mais preciosa que toda a criação, pois só de ti o Criador recebeu em partilha as primícias da nossa matéria humana. A sua carne foi feita da tua carne, o seu sangue do teu sangue. Deus alimentou-se do teu leite, e os teus lábios tocaram os lábios de Deus. Ó maravilhas incompreensíveis e inefáveis, na presciência da tua dignidade, amou-te o Deus do universo, porque te amou, predestinou-te, e nos últimos tempos chamou-te à existência, e constituiu-te mãe, para gerar um Deus e alimentar o próprio Filho e Verbo. Disse que os contrários servem de remédio contra os contrários, mas os contrários não nascem uns dos outros, mesmo se cada ser é na sua natureza um tecido de contrários, ele próprio provém da predominância da causa que o fez nascer. De fato, da mesma forma que o pecado, ao operar para mim a morte por meio do bem, mostra em extremo a sua natureza pecaminosa, da mesma forma o autor dos bens, pelo meio dos contrários desses bens, opera para nós o bem que lhe é natural, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se tivéssemos conservado a nossa primeira comunidade com Deus, não teríamos merecido a segunda, maior e mais extraordinária. De fato, pelo pecado, fomos julgados indignos da primeira união, porque não conservamos o dom recebido. Mas pela compaixão de Deus fomos perdoados e tomados sob a sua guarda.
para que a comunhão fosse assegurada, porque nos quer conservar unidos a Ele, sem nenhuma beliscadura, aquele que nos recebeu sob a sua proteção. Sim, toda a terra pejava de fornicações, e o povo do Senhor, possuído pelo espírito de fornicação, errava longe do Senhor seu Deus, longe daquele que o tinha adquirido, com mão forte e braço poderoso, que com sinais e prodígios o tinha feito sair da casa da escravidão do Faraó. O tinha conduzido através do Mar Vermelho e guiado por uma nuvem de dia e noite inteira por um luzeiro de fogo. O seu coração voltava-se para o Egito, e o povo do Senhor tornou-se aquele que não é o povo do Senhor. Aquele que obtinha misericórdia tornou-se aquele que não a merecia, e aquele que era amado tornou-se aquele que não era amado. Eis então a razão pela qual uma virgem vem agora ao mundo, como adversária da ancestral fornicação. Ela foi dada como esposa ao próprio Deus e gerou a misericórdia de Deus. Assim foi estabelecido como povo de Deus aquele que até aí não era o seu povo, excluído da sua misericórdia, obteve misericórdia. Não amado é agora amado. Dela nasce o Filho bem-amado de Deus, no qual ele colocou as suas complacências. Uma vinha de belos sarmentos foi gerada no seio de Ana, e ela produziu um fruto cheio de doçura, fonte de um néctar abundante de vida eterna para os habitantes da terra. Joaquim e Ana fizeram-se semeadores de justiça e recolheram um fruto de vida. Eles foram iluminados pela luz do conhecimento, procuraram o Senhor, e daí lhes veio um fruto de justiça. Que a terra tenha confiança. Filhos de Sião, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque o deserto ficou verdejante. Aquele que era estéril deu o seu fruto. Joaquim e Ana, como montanhas místicas, fizeram brotar vinho doce. Permanece na alegria, ó Ana venturosa, por teres dado à luz uma mulher, porque essa mulher será a mãe de Deus, porta da luz, fonte de vida, e reduzirá nada a acusação que pesava sobre a mulher. Os homens nobres do povo desejarão vê-la, e diante dessa mulher os reis das nações prostrar-se-ão, oferecendo-lhe presentes. Entregue-las a Deus, Rei universal, adornada de beleza das suas virtudes, como de brocadas de ouro, ornada da graça do Espírito, de cuja glória ele se reveste. A glória da mulher é o homem, e é-lhe dada a partir de fora, mas a glória da Mãe de Deus é interior, e o fruto do seu seio. Ó mulher amabilíssima, 3 vezes bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ó mulher, filha do rei Davi e mãe de Deus, rei do universo. Ó divina e vivente obra-prima, na qual Deus Criador se alegrou, de quem o espírito é governado por Deus e atento somente a ele, e de quem todo o desejo se eleva apenas àquele que é o único amável e desejável, que não te encolarizas senão contra o pecado e contra aquele que o fez nascer. Terás uma vida superior à natureza, porque não é para ti que a terás, já que também não é para ti que tu nasceste. Terás antes a tua vida para Deus, e é por causa dele que vieste à vida, por causa de quem servirás a salvação universal, para que o antigo desígnio de Deus, a encarnação do Verbo e a nossa divinização se cumpra através de ti. A tua vontade é alimentares-te das palavras divinas e fortificares-te com a sua seiva. Como oliveira fecunda na casa de Deus, como árvore plantada à beira das águas do Espírito, como árvore da vida, que deu o seu fruto no tempo que lhe foi destinado, o fruto que é o Deus encarnado, vida eterna de todos os seres, guardas todos os pensamentos, gostoso e útil para a alma,
mas todo aquele que é supérfluo e que seria um perigo para a alma, tu o rejeitas ainda antes de o provar. Os teus olhos estão sempre voltados para o Senhor, olhando a luz eterna e inacessível. Teus ouvidos escutam a palavra de Deus e deleitam-se com a cítara do Espírito. Foi por eles que o Verbo entrou para se fazer carne. Tuas narinas respiram deliciadas o aroma dos perfumes do esposo, que é ele próprio um perfume, espontaneamente derramado para perfumar a sua humanidade. O teu nome é um perfume que se espalha, diz a Escritura. Os teus lábios louvam o Senhor e estão ligados aos seus lábios. A tua língua e o teu palato discernem as palavras de Deus e saciam-se com a suavidade divina. Ó coração puro e sem mácula, que vê e deseja o Deus imaculado. É neste seio que o ser ilimitado veio habitar, do seu leite se alimentou Deus, o menino Jesus. Ó porta de Deus, sempre virginal, eis as mãos que suportam Deus, e esses joelhos que são um trono mais elevado que os querubins. Por eles, as mãos fracas e os joelhos trêmulos foram fortalecidos. Os seus pés são guiados pela lei de Deus, como por uma lâmpada que brilha, e correm após ele, sem se voltarem, até que tenham feito chegar aquela que ama junto do bem-amado. Em todo o seu ser, ela é o tálamo do Espírito, a cidade do Deus vivo, que alegra os canais do rio, isto é, as correntes dos carismas do Espírito, toda bela, toda próxima de Deus, dominando os querubins, mais alta que os serafins, próxima de Deus. É a ela quem esta palavra se aplica. Ó maravilha que ultrapassa todas as maravilhas! Uma mulher é colocada mais alto que os serafins, porque Deus surgiu abaixado, um pouco inferior aos anjos. Que o sapientíssimo Salomão se cale e não torne a dizer nada de novo debaixo do sol. Ó Virgem cheia de graça divina, templo santo de Deus, que o Salomão espiritual, o príncipe da paz, construiu e habita. O ouro e as pedrarias não te dão mais beleza, mas mais que o ouro é o Espírito que te dá o teu esplendor. Por pedrarias tens a pérola preciosíssima, Cristo, a brasa da divindade. Suplica-lhe que toque os nossos lábios, para que purificados lhe cantemos com o Pai e o Espírito, a natureza única da divindade em três pessoas. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Santo é o Pai que quis em ti e por ti se cumprisse o mistério que predeterminara antes de todos os séculos. Santo é o forte, o Filho de Deus, e Deus monógeno, que hoje te faz nascer primogênito de uma mãe estéril, para que, sendo ele próprio Filho único do Pai e primogênito de toda a criatura, possa nascer de ti como Filho único de uma Virgem Mãe, primogênito de uma multidão de irmãos, semelhante a nós e por ti participante da nossa carne e do nosso sangue. Apesar disso, não te fez nascer de um só pai ou de uma só mãe, para que ao único monógeno fosse reservado em perfeição o privilégio de filho único. Ele é, com efeito, filho único, somente ele de um pai só, somente ele de uma mãe só. Santo é o imortal, o Espírito de toda santidade, que pelo orvalho da sua divindade te guardou intocada pelo fogo divino. É isto que significou antecipadamente a sarça ardente. Eu te saúdo, ó porta das ovelhas, morada santíssima da Mãe de Deus. Eu te saúdo, ó porta das ovelhas, domicílio ancestral da tua rainha. Antigamente redil das ovelhas de Joaquim, mas hoje tornada igreja do rebanho espiritual de Cristo e imitação do céu. Outrora recebias uma vez por ano um anjo de Deus, que agitava as águas e devolvia a saúde
a um só homem, livrando-o do mal que o paralisava. Agora recebes multidões de potências celestes que celebram conosco a Mãe de Deus, abismo de maravilhas, fonte da cura universal. Tu recebeste não um anjo servidor, mas o anjo do grande conselho, descido sem ruído algum sobre o velo de lã, como uma chuva de bondade, aquele que renovou toda a natureza, doente e a ponto de se perder, com uma saúde inalterável e uma vida sem velhice. Por ele o paralítico, que em ti jazia, saltou como um veado. Eu te saúdo, ó preciosa porta das ovelhas, e que se multiplique a tua graça. Eu te saúdo, Maria, filha dulcíssima Diana, de novo para ti o amor me impele. Como descrever o teu caminhar cheio de serenidade, de seriedade, os teus vestidos, a graça de teu rosto, a maturidade do discernimento num corpo juvenil, a tua forma de estar foi modesta, distante de todo luxo e de toda indolência. O teu caminhar era grave, sem precipitação, sem preguiça. O teu caráter era sério, temperado de júbilo, de uma perfeita reserva a propósito dos homens. Disto é, testemunho à inquietação que te surgiu a quando da proposta inesperada do anjo. A teus pais dócil e obediente, tinhas humildes sentimentos nas mais altas contemplações, palavra amável provinda de uma alma pacífica. Em resumo, que outra digna morada senão tu para Deus? Como, com razão, todas as gerações te proclamam bem-aventurada. Ó glória insígnia da humanidade, tu és a honra do sacerdócio, a esperança dos cristãos, a planta fecunda da virgindade, porque através de ti que o renome da virgindade se estendeu aos confins do mundo. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Aqueles que confessam a tua maternidade divina são benditos, e malditos aqueles que a negam. Joaquim e Ana, casal abençoado, recebei de mim essas palavras de aniversário. Ó filha de Joaquim e de Ana, ó soberana, acolhe a palavra deste teu servo pecador, mas inflamada pelo amor e para quem tu és a única esperança de alegria, a protetora da vida e junto de teu Filho, a reconciliadora e firme garantia da salvação. Possa tu aliviar-me do fardo dos meus pecados, dissipar a névoa que obscurece o meu espírito e o peso que me agarra à matéria. Possas tu deter as tentações, governar felizmente a minha vida e conduzir-me pela mão até a felicidade do alto. Concede ao mundo a paz e a todos os habitantes ortodoxos desta cidade uma alegria perfeita, salvação eterna, pelas orações de teus pais e de todo o corpo da Igreja. Assim seja, assim seja. Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a Ele é a glória, com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém.